Como vai, meus caros? Vamos falar sobre as nossas previsões para o Money in the Bank que vai acontecer no próximo sábado? Bom, antes disso, não se esqueçam, tá? Eu apareço aqui de vez em quando, faço esses vídeos simples que são feitos de fã para fã com o objetivo de conversar com você. Então, se você não coloca aqui nos comentários, não tem sentido nenhum fazer esse tipo de vídeo. Então, coloque aqui nos comentários a opinião de vocês. Deixem o like caso vocês tiverem gostado. Se quiserem deixar o like no início do vídeo, eu agradeço. Peço desculpas por esses barulhos aqui da rua. Essa rua hoje está pra lá de tumultuada. Então, em determinados momentos eu vou tentar falar um pouco mais alto para vocês poderem entender melhor, tá? Nesse Money in the Bank nós vamos ter 4 combates, 2 Money in the Bank Ladder Match masculino e feminino, um combate válido por um título de mid-card feminino e o main event que vai ser um tag team match. Então nós vamos começar falando sobre o combate que eu acho que pode ser que abra a noite, tá? Que é o Money in the Bank Ladder Match masculino. Eu acredito que vai abrir, porque se não fosse o Tag Team Match, seria o Main Event, e agora a WWE tá fazendo assim. Ou a luta mais importante é o Main Event, ou a segunda luta mais importante da noite vai pro abertura do show, né? A Opening. Então, eu acredito que o Money in the Bank Ladder Match masculino vai abrir o show. E quem são os participantes desse combate? No lado do Monday Night Raw, nós temos o Seth freaking Rollins, nós temos o El Grande Americano, Penta, e do lado do Friday Night SmackDown, nós temos Solo Sikoa, LA Knight e Andrade. Eu já vou de cara falar pra vocês o que eu acho, tá? Eu acho que vai dar El Grande Americano. Eu acho que essa entrada dele de última hora no combate, somando ao fato de que ele está invicto, não é por acaso. Até porque quem costuma ganhar essas lutas são vilões. E o principal vilão do Monday Night Raw, Seth Rollins, está muito em alta. Tudo leva a crer que CM Punk, Roman Reigns ou ambos vai atrapalhá-lo de vencer o combate. Solo Sikoa, que é o maior vilão do SmackDown, tá numa história bem interessante com o Jacob Fatu, que é o campeão americano. É bom lembrar que o Solo Sikoa custou o Jacob Fatu, sem querer, querendo, né, a oportunidade do Jacob estar no combate. Então pode ser de alguma maneira que durante o Money in the Bank Ladder Match o nosso querido Jacob Fatu acabe por atrapalhar o Solo Sikoa. E aí, o que nos resta? Andrade. O hype do Andrade já passou. A gente sabe muito bem disso. Passou há muitos anos. O hype do LA Knight, então, passou não há tanto tempo assim, porque o LA Knight era muito over no ano de 2023, mas já não é mais aquele que era antes. E o Penta é uma aposta que a WWE eu acho que vai fazer no mid-card e depois na divisão de tags. Então, surpreendendo muita gente, mas não a mim, eu acredito que vai dar El Grande Americano e vai ser muito interessante ver como é que vai ser o reinado dele como Mr. Money in the Bank. Será que ele vai fazer o casting como El Grande Americano? Será que ele vai fazer o cash sem a máscara? Vai ser muito interessante de assistir. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas paciência, as pessoas não gostam de praticamente nada mesmo. Aí o outro combate que eu vou comentar com vocês, antes de falar sobre o outro Money in the Bank Ladder Match, é o combate válido pelo título intercontinental feminino. Lyra Valkyria vai defender mais uma vez contra a Becky Lynch. Essas duas já se enfrentaram 2 vezes na carreira e uma vez pelo título intercontinental feminino. Nas 2 vezes a Lyra Valkyria vence a Becky Lynch. Dessa vez, elas vão se enfrentar num contexto onde se a Becky Lynch vencer, a Lyra Valkyria precisa levantar a mão da Becky. Por outro lado, se a Becky Lynch perder, ela não poderá mais desafiar a Lyra Valkyria pelo título intercontinental. Então, caso de derrota, Becky Lynch pelo título intercontinental, só depois que a Lyra Valkyria perder. Eu espero um fechamento dessa rivalidade, eu espero que nós vamos ter, sim, um grande combate e acredito que a Lyra Valkyria não vai levantar a mão da Becky Lynch, não. Eu acredito que a Becky Lynch, se fosse vencer, teria vencido no PLE passado. Eu acho que o que vai acontecer é que a Bayley deve retornar nesse Money in the Bank, custar a vitória a Becky Lynch, e no Evolution 2 nós vamos ter Bayley contra Becky Lynch. É isso que eu acredito que vai acontecer. Deve que vamos ter um combate interessante, né? O terceiro combate é a Money in the Bank Ladder Match feminino. Do lado do Monday Night Raw, nós temos nossa querida Rhea Bloody Ripley, Roxanne Perez e
Eu esqueci qual que é a outra que tá do lado do Monday Night Raw. Nós temos a Rhea Ripley. Ah, claro! Ela foi a última a se classificar. E como eu poderia me esquecer dela, além da Rhea Ripley e da nossa querida Roxanne Perez, nós temos a Stephanie Walker. Ela vai estar lá. E do lado do Friday Night SmackDown, nós temos Alexa Bliss, Naomi e Julia. Então nós temos os 6 membros femininos desse combate. Olha, nesse caso, eu acredito que qualquer vitória é satisfatória por motivos diferentes. Talvez a menos satisfatória seria a da Rhea Ripley, porque ela é forte o suficiente para enfrentar qualquer campeã no mano a mano. Mas é a superestrela mais popular que nós temos e com certeza se ela vencesse a WWE teria como promover o Money in the Bank. Então não descartem essa possibilidade. Em questão de talento, seria muito bom ver Stephanie Walker com essa pasta. Mas eu acredito que quando ela vencer, vai ser de uma outra maneira. Nessa luta, minha aposta e torcida vai para Naomi. É engraçado, eu nunca fui muito fã da Naomi não. Mas não é que esse personagem de heel dela tá me convencendo? Eu gostaria que ela tivesse um reinado pela pasta do Money in the Bank com esse personagem e que fizesse o casting sendo bem sucedida e assim venceria o combate. Mas se não for Naomi, sinceramente nenhum resultado me desagrada não, nenhum. Tem, igual eu falei, o Rhea Ripley, que é uma super estrela que eu gosto muito, que não precisa muito da pasta, né? Então muitas pessoas vão sentir que a pasta vai estar desperdiçada para aquilo que as pessoas gostam da maleta, né? Muitas pessoas têm um perfil ideal de Mr. e Miss Money in the Bank, que a Rhea Ripley não se encaixa nesse perfil. Mas eu não ficaria muito chateado não, eu nem sou fã do conceito da pasta do Money in the Bank, mas esse é assunto de outro vídeo, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, em outras edições do Money in the Bank, então não vale muito a pena focar muito nisso não. Mas a minha aposta e torcida vai para Naomi. Por fim, nós vamos para o Main Event. Nós vamos ter tipo um campeão contra campeão, né? Porque de um lado nós vamos ter o campeão da WWE, John Cena, se unindo ao Logan Paul, contra o campeão mundial dos pesos pesados, Jey Uso, se unindo ao recém-retornado Cody Rhodes. Um combate desinteressante. Eu vou assistir só porque eu assisto qualquer coisa nesses PLs mesmo, mas eu não tenho vontade nenhuma de ver esse tipo de combate. A verdade é que o heel turn do John Cena, assim como eu sentia no início, não está resultando, não faz sentido em 2025, sendo extremamente adorado, o John Cena se tornar um vilão. Não faz. E para piorar, a condição física dele não ajuda. O John Cena está muito mal dentro de ringue. Por outro lado, nós temos o Main Event Jey Uso, que como campeão mundial dos pesos pesados não convence. Pelo menos eles estão fazendo um book interessante nos desafiantes dele. Não dá pra negar que as pessoas querem esse título. O Logan Paul quis, o Gunther vai querer, o Seth Rollins também. Isso é bom para o título mundial dos pesos pesados. Mas por que quando o Gunther era o campeão mundial dos pesos pesados, eles não fizeram isso, né? Não colocaram o Rollins na rota, não colocaram o Styles na rota, não. Fizeram aquele reinado desastroso para ele. Desculpa, eu vou usar essa palavra. Eu não gosto geralmente desse tipo de hipérbole, mas foi desastroso, porque ele poderia fazer muito mais e não bucaram o reinado dele direito. Isso também está na conta do Sr. Triple H, que está perdendo bastante a mão desde o Road to WrestleMania desse ano. Eu sempre fui um defensor da gestão Triple H desde o finalzinho do ano de 2022. Eu me lembro que quando ele entrou eu fiquei um pouco receoso, mas depois eu comecei a ser um defensor. Defendo inclusive muitas vezes em momentos em que as pessoas criticam. Porém, desde o Road to WrestleMania desse ano, seja por culpa dele, seja por envolvimento de outras pessoas, não importam. O produto não está tão legal como antes. Está horrível? Está desastroso? Não. Mas eu quero um bom produto. Eu quero um produto que me entreta, eu quero um produto interessante, eu quero um campeão que não seja um meme. E eu quero um storyline que faça sentido para um dos maiores nomes da história da WWE que está no seu último ano de carreira. E esse tipo de combate, esse tag team match, não agrega em nada. No final, pode ser que Cody Rhodes faça o pin do John Cena pra gente ter um outro combate entre eles no SummerSlam. É engraçado eu falar outro, como se eles tivessem tido vários, mas é porque aquele que eles tiveram na WrestleMania já encheu o saco, né? Que combatezinho ruim, que bookzinho ruim.
Então eu acredito que vai ser uma vitória dos Babyfaces, tá? E eu acredito que possa ser que o Cody Rhodes passe o pino de John Cena para justificar um combate entre eles no SummerSlam. Um pouquinho nada preguiçoso, né? O Jey Uso não fez isso no Money in the Bank contra o Roman Reigns, aquele Tag Team Civil War. O Solo Sikoa não fez isso no Tag Team Match contra o Cody Rhodes no Money in the Bank do ano passado. Nada, mas nada preguiçoso, né? Então eu acredito que vai ser isso mesmo, tá? No geral, é um PLE que tem o seu potencial, porque nós vamos ter duas Money in the Bank Ladder Matches. Pelo menos interessantes esses combates devem ser. Eu acredito que o resultado do Money in the Bank Ladder Match feminino não vai trazer nenhum dano. Eu acredito que vamos ter o encerramento, né, sobre essa rivalidade da Becky Lynch contra a Lyra Valkyria e o retorno da Bayley. Eu acredito que a polêmica vai vir sim, se o El Grande americano vencer igual eu tô prevendo, né? Mas caso de uma outra vitória, assim, tem que ser estudada, né? Eu analisei mais a questão dele, porque eu acho que ele que vai ganhar e vai surpreender e vai chocar muita gente. E por fim, esse Tag Team Match que sinceramente eu não dou a mínima. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham, deixa o like caso tiverem gostado. Até a próxima aí, tchau!